Meus amigos, eu não sei vocês, mas eu ainda acredito nisso aqui, ó. Boa convocação, viu? Boa convocação. E eu vou explicar os motivos. E não acredito em capinha de celular. Eu acredito na seleção brasileira. E em capinha de celular também. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, nada mais. Convidando você a se inscrever no canal, tocar a notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo. Também não quiser fazer nada, tá valendo. Estamos na meta aí dos 400 mil inscritos. Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para a próxima data FIFA, que será a estreia dele, Dorival, nas eliminatórias para a Copa de 2026. Então, assim, ele começou logo numa tensão danada, né, contra Inglaterra e Espanha, 2 amistosos muito grandes. Logo depois veio a Copa América, em que o Brasil acabou não sendo campeão, teve uma campanha realmente decepcionante e tudo, e agora ele vai ter um novo desafio. Até o final do ano ele tem algumas datas FIFA aí para fazer o time voltar a ganhar nas eliminatórias, melhorar a posição, mas o principal ponto, dito pelo próprio Dorival e também pelo Rodrigo Caetano na coletiva, logo depois da convocação, é que você precisa reconectar com o torcedor, divertir esse torcedor e mostrar desempenho. Então, assim, está muito claro que nesse momento, para a seleção brasileira, não basta ganhar. Vai ter que ganhar e convencer. E aos poucos fazendo uma reconexão, uma reaproximação com o torcedor. E para isso, o Dorival tentou esta convocação, com Ederson, Bento e Alisson no gol. E aqui não tem nenhuma novidade, né? Os goleiros que já estavam sendo convocados, o Bento, para ir para a Arábia, conversou com a comissão técnica, então assim, ele teve o aval de que ele não perderia oportunidade nem espaço, então não fazia sentido o Bento, que vinha sendo a preferência para o terceiro goleiro, simplesmente ficar fora da convocação agora. Então, num primeiro momento, o Bento vai seguir prestigiado. Pode ser que lá na frente isso mude. Neste momento, não. Nas laterais, Ian Couto e Danilo, e aqui você tem características diferentes, um cara de confiança, capitão da seleção, o Ian Couto, um lateral bom passador, de bom apoio ao ataque, que agora vai para um outro contexto de jogo, que é o do Borussia Dortmund, mas acho que são as duas melhores opções mesmo. O Arana, acho que com sobras é o melhor lateral esquerdo do país, entre os brasileiros, e o Wendel, acho que correspondeu, e também não temos grandes demandas na lateral esquerda, acho que está bem justa a convocação nas laterais. Na zaga, a gente também não tem novidade. Gabriel Magalhães, Beraldo, Militão e Marquinhos. Você tem 2 canhotos e 2 destros. Gabriel Magalhães e Beraldo, Militão e Marquinhos. Você pode até pensar, putz, mas o Fabrício Bruno merecia e tal. Ok, acho que vale o debate. O Bremer, que para os italianos é sempre uma surpresa quando não está na convocação, e isso aconteceu num primeiro momento antes da Copa América, por exemplo, quando ele não estava no início, e lá eles não entendem. Mas não dá para tirar o Gabriel Magalhães, que, putz, vem numa crescente, numa constância muito grande no Arsenal. O Militão, de todos aqui, hoje, talvez seja o tecnicamente, no somatório de tudo, quando estava bem fisicamente, né? Antes de se machucar no ano passado. Talvez fosse o que vivesse a melhor fase, mas é um cara que tem que estar no ciclo de seleção, é um zagueiro titular do Real Madrid, então isso não dá para abrir mão. O Marquinhos é um homem de confiança, e acho que deu respostas na mão do Dorival. E aí fica a questão do Beraldo, que é um zagueiro muito técnico, muito promissor, e que talvez na briga ali com o Fabrício, com o Bremer, venha a confiança, a preferência pessoal do Dorival por um cara com quem ele trabalhou um dia desse. Então também não dá para criar grandes questões em torno da presença do Beraldo, da ausência do Fabrício Bruno. Eu acho que assim, é do jogo. Se o Fabrício fosse convocado, estava justo, e aí as pessoas talvez reclamassem da ausência do Beraldo, e o Beraldo estando convocado, o Fabrício fora ou o Bremer, eu entendo também as questões, mas se fossem 26 convocados, provavelmente o Fabrício Bruno ou o Bremer apareceriam aqui. Mas o fato de serem só 23 dá uma reduzida, né? E assim, é bom lembrar, talvez você fique na dúvida, essas convocações são para setembro, e assim, já tem jogo agora, né, no início de setembro, 6 e 10, contra Equador e Paraguai, só para ficar uma informação bonitinha.
No meio-campo, você tem o retorno do André, que é convocado para a seleção brasileira pelo terceiro treinador diferente, então alguma coisa o André tem, estava machucado e voltou. O Bruno Guimarães é uma pedra cantada. Esse retorno do Gerson é bem interessante, assim, e que Gerson está sendo convocado? É o Gerson mais solto do Flamengo? É um Gerson segundo homem? É preciso entender que Gerson é esse que é multifacetado, né? Ele entrega muitas possibilidades. O Gerson é um jogador de muita qualidade técnica para jogar em vários papéis. Qual papel será o do Gerson na seleção brasileira do Dorival, né? Esse é um ponto bastante importante assim de se entender. E aí você tem o João Gomes, que também é homem de confiança do Dorival, e talvez você questionasse, putz, mas podia ser o Douglas Luiz e tal, também acho que poderia. Não fez uma grande Copa América o João Gomes, e Paquetá e Rodrigo são pedras cantadas, não tem muita questão aqui. O Paquetá segue disponível para jogar, inclusive no seu time na Inglaterra, então a questão da punição, da suspensão, isso ainda não impactou, e enquanto não impactar, ele tem que continuar sendo convocado, porque é o justo a se fazer. Você não pode condenar previamente alguém, não tem o que fazer. E aí eu quero chegar no ataque, porque é o grande ponto, né? Até aqui, é a grande questão, e tem algumas polêmicas aí. Mas antes disso, eu vou mostrar, no começo aqui eu mostrei a minha capinha, ó, personalizada da seleção brasileira, a Golcase, que é uma empresa 085, ou seja, é made in Fortaleza, conterrânea, ela hoje é licenciada de produtos exclusivos dos maiores times do Brasil, e inclui a seleção brasileira, e aí você tem bolsa de viagem, garrafa térmica, capinha de celular, capa para notebook, e com o meu cupom GOLFORMIGA aqui, tem desconto para você experimentar e olhar se o teu time está lá. QR Code maroto, já cai direto na página, ou o link que está na descrição do vídeo. E eu ganhei, né? Eu mostrei esses dias num outro vídeo uma garrafa fantástica do Santos, que é onde eu moro hoje, e duas do Flamengo fantásticas, assim, uma mais para academia, a outra que dá para levar para o trabalho, porque assim cabe mais, né? Um galão de água praticamente. Ganhei uma bolsa de viagem muito legal, que também serve para academia e tal, e ganhei capinhas de celular da seleção, ganhei uma do Santos e uma do Flamengo muito legal. Eu até mostrei o site para você entender melhor do que se trata, os produtinhos. Olha lá, você tem aqui no site lá da Golcase uma área só das coleções. E aí você bota times de futebol e cai exatamente nessa página aqui, ó. Aí você pode escolher garrafa, escolher copo, né? Eu tenho um copo também que eu esqueci aqui, um copo muito legal que eu ganhei do Dia dos Pais. É que não veio na remessa que eu recebi da Golcase. E aí, ó, Seleção Brasileira, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport, Vasco e Vitória. E aí você escolhe por time e tem lá os produtos disponíveis para você presentear, comprar, enfim, usar no seu dia a dia. Eu vou até deixar aqui para quando você criar coragem, você entrar lá na Golcase, que começou como uma empresa de capinha de celular. Mas aí o negócio foi expandindo mesmo. E aí os caras hoje estão dominando o mundo já. Made in Fortaleza. Muito legal a história da Golcase. E aí eu quero continuar aqui na convocação, para a gente entender melhor no ataque, que tem e vem do ataque as grandes novidades dessa convocação, né? São as convocações mais impactantes e que, de fato, mudam mais um pouco a cara da seleção brasileira, porque você tem 3 jogadores que não estavam na Copa América, que vinham pedindo passagem e que estão entre os 3 melhores jogadores do Brasil na temporada. E aí eu acho que a gente tem que respeitar o que o campo está pedindo e entender que era hora de você chamar essas figuras assim. Não tem muito ponto de correr, né? São jogadores muito diferentes, impactantes e que precisavam estar na convocação mesmo. E aí eu estou falando do Hendrick, já ia ser chamado, isso é evidente. O Savinho também acho que era evidente. E o Vinícius Júnior, uma pedra cantada. Mas temos Estevão, Luiz Henrique e Pedro. Inclusive o Estevão se torna agora o terceiro jogador mais jovem da história a ser convocado
para a seleção brasileira não obrigatoriamente entrar em campo, mas ser convocado. O Estevão já faz história a aparecer nessa convocação. E aí você tem um elemento diferente, de quebra de linha, que tem o molho do futebol brasileiro, assim como o Luiz Henrique, que, em teoria, não deveria estar aqui, né? O Luiz Henrique, se segue a ordem natural das coisas, ele ainda estaria na Espanha ou em outra liga, porque ele teve momentos muito bons no Betis e teve uma volta para cá antes da hora, né? Precoce. E não é porque ele deu errado no Betis. Ele não deu errado no Betis. Ele estava jogando bem. Ah, ele foi sempre titular? Não. Ele era o supra-sumo na Espanha? Não. Mas ele estava no caminhar de ou ficar lá ou subir de patamar. E tá claro aqui que ele é muito diferente. Rápido, mudança de direção absurda, muito repertório de drible, uma força gigantesca. Então, assim, são dois pontas que vão brigar ali por um mesmo lado do campo, né, o lado direito, e ainda tem o Savinho. Então, o lado direito da seleção brasileira, ele é um lado direito muito forte, porque tem Savinho, Luiz Henrique e Estevão. Assim, tem muito talento. E ainda o Rodrigo, que pode cair por ali. Então, acho que de ponta direita a gente não tem muito o que reclamar. E do lado esquerdo a gente tem um candidato a melhor do mundo. Acho que não dá para questionar muito e reclamar muito da convocação. E o Pedro é o camisa 9 mais diferente que a gente tem, com uma característica muito única. Você pode falar de outros nomes que são 9 de área, assim, sei lá, Arthur Cabral, Evanilson, que sabem fazer pivô e tal, mas ninguém vai executar isso hoje melhor que o Pedro. Que, pô, é o artilheiro do futebol brasileiro na temporada, um dos líderes em assistência do Campeonato Brasileiro, ele é artilheiro e um dos líderes em assistência, então isso é muito grande. A temporada do Pedro é muito constante. E ainda tem um elemento de confiança do Dorival, que treinou o Pedro e fez o Pedro funcionar muito bem com o Gabriel. Eu me surpreendi em o Pedro não ir para a Copa América, mas eu entendo que ali talvez ele visse um momento de, sabe, entre safra não tão boa na temporada, que foi uma exceção da temporada do Pedro. A temporada do Pedro é de um nível altíssimo. Então o retorno dele à seleção, para mim, é muito justo. E aí você tem um ataque com N possibilidades. Você pode usar o Rodrigo de falso 9, que foi o que aconteceu na Copa América. Pode usar, se você quiser, ter um jogador a menos no meio campo ali, porque você pode ter João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá, e aí já ocupa 3 vagas, Vini, Savinho, Rodrigo de falso 9. Ou abrir mão do João Gomes, se quiser usar o Bruno Guimarães de primeiro, Bruno Guimarães, Paquetá e Rodrigo. E aí você pode ter um Savinho, Vinícius Júnior e alguém centralizado, e aí beleza, pode ser o Hendrick, pode ser o Pedro, se você quiser mudar a característica, ou se quiser jogar o Savinho para o lado direito, usar o Luiz Henrique na esquerda, ou o Estevão e o Vinícius Júnior por dentro, que tem sido usado assim em alguns momentos, fazendo trocas com o Mbappé, e já jogou assim na temporada passada ao lado do próprio Rodrigo. Tem N possibilidades do Dorival formar uma seleção que pode voltar a ganhar e a jogar bem. É possível com essa escalação. E eu já tinha gravado um vídeo aqui falando que o Estevão está pronto para ser chamado. E eu acho que a seleção, no momento que está, precisando reconectar, seduzir de novo o torcedor, como disse o Piero hoje, que é comentarista lá da TNT, precisa de uma escalação sexy, né? Para seduzir um pouco o torcedor, para encantar um pouco o torcedor, dar um tesão no torcedor. E aí você ter caras que estão voando no futebol brasileiro, cria um pouco essa conexão. Acho que é uma convocação que tem um elemento político aí de se colocar mais agradável, mas tem uma questão técnica importante. Eles estão jogando muito e pedindo passagem. O Estevão, quando se machucou, ele era um dos melhores jogadores do Brasil ou do Campeonato Brasileiro, né? Estava ali entre os 3 fácil naquele momento, mas teve 2 lesões seguidas. Então não dá para abrir mão. Quando você vê o trem passar ali de um jogador especial, não dá para abrir mão. Ou de alguém jogando muito, como os casos do Luiz Henrique e do Pedro. Então, eu acho que o Dorival ele foi justo com o momento. Não tinha ninguém que ficou de fora ali também, estava voando, para se dizer, um grande injustiçado. Então, eu acho que ele tenta. E nesse momento é tentativa e erro, atrás de novo de reconquistar um pouco o torcedor brasileiro. E vamos ver se isso vai funcionar.